Cris, a gente está há um tempo já em contato, já tivemos oportunidades de podcasts, né, interações, e a gente focava bastante no aspecto do benzimento, que é muito legal, que é a sua vertente. Mas a Cris Menberg, ela tem conhecimentos muito além, experiências que unem diversas práticas espiritualistas, né? Então me fala um pouco como é que foi esse despertar, como é que começou essa caminhada, onde você pisou primeiro, até você chegar hoje nesse formato bem universalista que você tem, né? Sim, e universalista, espiritualista, porque de fato eu acredito. E quando a gente chega nesse momento, é quando de fato você sente a necessidade de unir várias experiências, vários conhecimentos, e não necessariamente só no Brasil, mas outras coisas que a gente vai vivendo pelo mundo, e você acaba unindo aquilo que faz sentido, e que você não pode aplicar na casa dos outros também. Tem essa questão, porque cada um segue a sua linha e merece todo o respeito, né? Então, eu passei por vários lugares, sempre respeitando a casa da pessoa, seguindo as regras da casa, os princípios, até o momento que eu abro a Terra do Bugio para as pessoas em geral. E quando eu abro para poder fazer essa organização da benzedura, porque então a benzedeira ela é a senhora que é dona de casa, e eu já saía completamente, tanto no visual, não era a senhorinha benzedeira linda ali, como também não era dona de casa, eu era uma executiva de empresas, né? E nunca neguei o meu lado ser benzedeira de ser, que isso também acaba te trazendo muita segurança quando você de fato assume quem você é, seja lá para quem for, dentro ou não de uma empresa. Uhum. E quando eu organizei tudo isso, por causa dos horários e tudo mais, e as pessoas então iam atrás da benzedeira, e a benzedeira então estava dentro do avião, estava indo para outro país, a pessoa perdia muito tempo. Então, eu abri e as pessoas perguntavam, mas aí é casa de quê? Não, aqui é a casa da benzedeira. Mas então, que religião que é? Não, é benzedeira. Então, interessante que eu percebi também que de uns anos para cá, benzer quer dizer preto velho. Olha que interessante, né? Então, eu tinha que dizer se era umbanda, se era candomblé, se era isso ou aquilo, porque, na verdade, eles imaginavam, a maioria, que era umbanda, com uma preta velha ou preto velho. E isso que você falou é muito importante, tá? Eu acho que para as pessoas poderem desmistificar muitas coisas. O preto velho, ele não é da Umbanda, ele vai trabalhar Isso. na Umbanda. Uhum. Não tem como a gente falar, as entidades são versáteis. Os arquétipos, pô, você pode estar lá junto com um caboclo, com um cigano, por que não? No benzimento. Então, assim, as pessoas elas acabam associando, né? Ah, mas é benzimento? Sim. Também tem o trabalho dos pretos velhos. É o que você falou. Pode ter uma entidade egípcia lá, que nem é da egrégora que estão acostumados. Isso eu gosto muito disso, eu gosto dessas possibilidades, sabe? Fala um pouquinho sobre esses desafios, porque eu sei que deve ser desafiador, principalmente para o dogmatismo que nós observamos dentro da espiritualidade mesmo. Como é que é o desafio de você ter essas múltiplas vertentes, né, que são organizadíssimas, eu sei, no teu trabalho, né? E assim, e ouvir esses comentários, esses pitacos que muitas vezes as pessoas dão, né? Ah, mas tem pitaco pior do que esse. Tem, bem pior. Isso aí ainda a gente explica. Então, é claro que você pode estar com todas as suas, ou algumas entidades, mentores ali do teu lado, te ajudando, mas eu deixava claro que era sem incorporação. Então, além deste preto velho, que por sinal, gente, a mãe Catarina me ajuda muito na organização, ela é que dá o aval final, é ela que dá. Então, primeiro, se eu tenho um mentor que dá alguma sugestão, ou eu mesma, Cris, passa pela mãe Catarina. Tanto é que todos eles perguntam, olha, passa pela mãe Catarina, se ela concordar, isso é ótimo, porque também é uma egrégora e todos vão se respeitando.
E a mãe Catarina, por exemplo, ela nunca foi brasileira e ela nunca foi do cativeiro. Então, a gente também vai quebrando alguns paradigmas, porque tem que ser daquele jeito, que é a tradução, é sabedoria, compaixão, é isso que eles carregam, né? É a persistência, a resiliência, e não exatamente morar em cativeiro, né? Viver em cativeiro. E esses desafios sempre aconteceram, como até hoje me perguntam se é com a incorporação ou sem. Então, eu sei que muitos vão porque não incorpora e talvez alguns não vão porque deveria incorporar, certo? Então, também tem esse paradigma que a gente tem que quebrar, que ninguém entende que você tem uma aproximação, que você escuta, que você está com toda a tua egrégora ali, atuando, dependendo dos casos, da situação, né? Como todos os outros. Alguém deve ter a Fraternidade Branca, ou tem o Saint-Germain, ou tem o Anjo da Guarda, né? Para quem acredita nesse Anjo da Guarda infantil, ok, tá tudo bem. Agora, pior do que isso foi, eu sou paulistana, quando eu saí de São Paulo e fui morar no sítio, porque não dava mais para viver na cidade grande, eu ainda executiva. Então, eu me lembro muito bem que eu tinha até o sapato do barro e o sapato da executiva, porque eu não podia estar cheia de barro no sapato de salto, né? Mas eu, no fundo, e essa é a Cris, né? Essa coisa versátil que mora no meio do mato mesmo. Naquela época, Farrell, quando eu cheguei, eu fui chamada de bruxa. E o pior é que eu concordei, né? Porque se alguém quer te chamar de bruxa, você diz que sim, porque é mesmo, né? Porque o que é bruxa, para quem não entende, ou o que é magia, o que é tudo isso, são nomes que tanto faz, e você é o que você é, e ponto final. Então, os outros que chamem você do que quiser, né? Tanto é que o tempo foi passando e chegava tanta gente procurando a Cris Benzedeira que no início eles falavam, bruxa, porque você sabe, né? Tem gente que quer quebrar a onda do outro. Ou se não falava, olha, Cris, eu conheço a Cris de cabelo curto, tem o cabelo mais curto, tal. Mas não deve ser, não, porque ela não mexe com essas coisas, viu? Não deve ser a Cris, não deve ser a mesma Cris, porque ela não mexe com essas coisas. E era a mesma Cris. Né? E que coisas são essas, né? Então, foi muito interessante, porque eu, seguindo a minha missão, e tá tudo bem, vamos seguindo. Hoje não, hoje é bairro e região, vai tudo para lá. Mas a grande maioria que chega na Terra do Bugio ainda são pessoas de fora, né? E já tive também questionamento de voluntário, bem menos, dois voluntários, lá nós temos vários, aonde o voluntário perguntou, Cris, está me incomodando, que eu prefiro que pergunte para a gente esclarecer, né? Está me incomodando um pouco essa coisa, o que eu digo quando a pessoa pergunta a minha religião? Né? O que eu falo? Por quê? Porque também parece, e de alguns séculos para cá, você tem que ter uma religião. Senão você é pagão. Certo? Não é assim? Tem que benzer não, batizar, né? Que o pessoal fala, senão vira batizar, pagão. Se então é católico. Mas aí esse pagão já virou para tudo, né? Porque antes era assim, batizar no catolicismo. E quando você, então, não tem nenhuma religião, você não acredita em Deus. Como se Deus fosse esse homem, né? Que as pessoas enxergam como um homem, e que ele dependesse de uma religião, certo? Então, eu disse, olha, você é muito mais do que uma religião. Primeiro, você é você. Você é todo esse universo dentro de você. Você é Deus dentro de você, né? E você é a espiritualidade. Você é o seu espírito, né? E aí você pode escolher estar numa religião ou não. Por quê? Porque toda religião, né, na verdade, deveria ser uma religião que tivesse uma espiritualidade grande
E nós temos casas ótimas, mas nós temos também outras que não. E quando você fala da espiritualidade, eu falo da ética, sabe? Eu associo muito a questão da ética, de fazer o que é certo, mas não tomando como partido, porque estar certo ou errado é muito relativo, né? Mas eu sempre tenho a frase que você não fazer mal para você nem para ninguém. Essa é a única regra. Não fazer mal para você nem para ninguém. E aí a gente já coloca aí dentro mentiras, etc, etc, né? Então eu comecei em religião de um tempo para cá, por bons anos para cá, né? Mas antes eu não tinha religião. Mas foi muito bom, porque eu aprendi muita coisa dentro de uma religião que eu, na época, não tinha escolhido. E aí eu conto um pouco sobre essa história, porque eu brinco que a minha mãe me enganou. Porque eu fui parar na Umbanda, eu nem sabia. Não sabia o que era Umbanda, não sabia o que ia acontecer. Eu só precisava de uns 2 dias de férias. Era a única coisa que eu precisava. E minha mãe disse que eu ia para um sítio. E eu, correndo pra caramba, aceitei. Mas daquele dia em diante, eu estava na Umbanda, né? Mas eu já tinha passado pelo budismo, eu já tinha passado pelo xamanismo. E aí, quando eu vou viver esse xamanismo, eu vou viver o xamanismo onde tem xamanismo, né? Então, não adianta ser benzedeira e não benzer. Não adianta ser benzedeira e benzer sua família. Você ainda não é a benzedeira que pode ensinar. Você é a benzedeira, sim, da sua família. Aquela pessoa que o pessoal conhece, mas assim, lógico, vai de boca a boca, o pessoal vai ali, vai um sobrinho, vai fazer uma bênção para uma criança que está chorando, mas o aspecto da abrangência, né? Isso. Porque o que eu vejo é o seguinte, bruxa não tem cara, médium não tem cara, sensitivo não tem cara hoje em dia. Não tem essa, não tem rótulo mais. E antigamente ainda, até a bruxaria mesmo, né, não era pagã, não era religião. Hoje em dia nós temos bruxas que já estão dentro de moldes religiosos, depende da vertente. Sim. Então tudo hoje tem a possibilidade de estar regularizado. Tudo tem a possibilidade de estar dentro das leis de um país, né? E isso tem pessoas que acham excelente, tem outras pessoas que preferem o aspecto mais antigo, mas de todo jeito encontra-se um ponto de convergência. Aí você falou sobre xamanismo, sobre Umbanda, né? Legal que a Umbanda é um receptáculo que capta um pouco de tudo, né? Uhum. E o poder da ancestralidade. Como funciona o poder da ancestralidade? Esses aspectos que estão dentro do inconsciente coletivo, que a perder de vista vão passando de geração para geração dentro do seu trabalho.